A todos que a partir do início do culto a gente sempre está ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar o culto também pelo Facebook, né? E se você já é nosso amigo no Facebook, amiga, se não é, venha, só mandar uma solicitação de amizade, que você será muito bem recebido nesta igreja que não tem nome, não é denominacional. Aqui é a Igreja de Cristo, aqui é a igreja onde nós nos reunimos todas as manhãs para adorar a Deus, cultuar a Deus em espírito e em verdade, sem placa, sem denominação, sem presidente, sem essas coisas todas aí, né? É a igreja de Cristo Jesus. Amado Deus e poderoso Senhor da glória, te agradecemos por este dia, por esta terça-feira. Pedimos que o Senhor use da tua compaixão, da tua misericórdia para conosco, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, que o Senhor derrame sobre nós um pouquinho que seja, uma faísquinha da luz da tua glória, que o Senhor nos leve cada dia para o caminho que nós devemos seguir, não nos deixe desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que estejamos aí retos para com o Senhor e seguindo a tua palavra. Fala conosco nesta manhã, cuida de nós e livra-nos da mentira e dos mentirosos também, dos falsos, dos hipócritas. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que assim seja. Hoje eu quero trazer para vocês, e é muito curioso isso que eu vou trazer hoje, porque hoje eu vou trazer 13 coisas falsas na Bíblia. 13, certinho. Primeira coisa falsa que a Bíblia nos mostra é você abrir a sua Bíblia em Mateus 24, versículos 4 e 5. Eu vou ter que ficar mexendo aqui, né, para poder achar as passagens. Mateus 24, 4 e 5. Primeira coisa falsa das 13 que eu vou mostrar aqui. Versículos 4 e 5. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu não sei se na história da humanidade tanta gente já veio e vem e está em nome do Senhor, né? Não só se autodenominando Cristo, mas também vindo em nome do Senhor, dizendo que é homem de Deus, que é mulher de Deus, e enganando pessoas, enriquecendo, querendo se tornar personalidade, estar ao lado de personalidades, né, sempre junto, que nem papagaio de pirata.
Então eu não sei, eu não consigo ver na história da humanidade tanta gente como nos dias de hoje vindo em nome de Cristo. E esses são os falsos cristos. É a primeira coisa falsa que a Bíblia alerta. A Bíblia alerta, muitos seguem, mas a maioria continua sendo enganado. Aliás, o povo tem uma alegria em ser enganado, né? O povo gosta do engano. E as pessoas vão se especializando em enganar. Tem gente que é especialista em enganar os outros. Segunda coisa falsa. Convido você para abrir a sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui já a terceira coisa falsa também. Vamos ver. 2 aos Coríntios 11, 14, 15. Aqui já dá para mostrar, porque isso. Aqui dá para mostrar duas coisas falsas na Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos do 14 ao 15. Olha o que está escrito. Vamos pegar do 13 ao 15, porque aí eu já mostro duas coisas falsas na Bíblia. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministro de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Aqui a gente vê duas coisas falsas que a Bíblia nos aponta. A primeira são os falsos ministros. E a segunda são os falsos apóstolos. E a Bíblia alerta. A Bíblia vai alertando sobre essas coisas que estão aí. Não vê quem não quer ver, ou quem gosta de ser enganado. Né? Existem pessoas no mundo que gostam de ser enganadas. Eu já comentei isso com vocês. Porque depois de enganadas, elas têm do que reclamar. Foram enganadas, eu fui enganado. Olha, me enganou. Aquele homem me enganou. Aquela mulher me enganou. Estou trazendo para o dia a dia, né? A pessoa já viu que não ia dar certo, que aquela pessoa não era confiável, mas acabou aceitando, porque amanhã ou depois podia reclamar, podia dizer: eu fui enganado, fui traído, fui traída. Tem gente que gosta disso, isso é uma doença, mas o que vai fazer? A pessoa gosta. A pessoa se sente bem quando ela fala que alguém enganou. Mas ela foi enganada porque ela quis ser enganada. Não são todos os casos assim. Estou dizendo que existem pessoas que gostam de ser enganadas, para depois poder reclamar. Está aqui em Gálatas, capítulo 2, versículos 3 e 4. Gálatas 2,
3 e 4. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. Então, a quinta coisa são os falsos cristãos. Está cheio de falsos cristãos. Aliás, eu acho que no limite dizer que a maioria são falsos cristãos que seguem o engano. Quem segue o engano, quem segue falso mestre, falsa denominação, é falso cristão. É óbvio isso. Não, mas ele foi enganado. Ele foi enganado porque ele quis ser enganado. Quem é enganado, vou falar especificamente do cristianismo, é porque quer ser enganado. Quer. Porque o Senhor deixou a Bíblia para a gente, é só seguir, é só ler, é só questionar, buscar, querer saber. Para quantas pessoas eu já falei, esta denominação não é cristã. Não, porque isso, porque aquilo outro. Continua. Então, a gente não pode obrigar ninguém a aceitar que isto ou aquilo seja verdade. Por causa disso que o nosso Senhor deixou a Bíblia. Então a gente já viu falsos pregadores, falsos cristos, falsos ministros, falsos apóstolos e falsos cristãos. Por que existem essas denominações que enriquecem os seus proprietários, os seus presidentes, né? Porque tem quem segue, tem quem alimenta esta mentira. Se a pessoa, né? Opa, isso aqui não tem como, isso aqui não é verdadeiro, caísse fora, essa gente ou mudava ou fechava. Mas eles crescem, enganando as pessoas. A quinta coisa falsa na Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vamos ver. 2 Pedro 2, 1. Isso tudo você está lendo aí é alerta do Senhor. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão. Você viu que está no futuro aqui, é o verbo. Dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Você acha que já não tem gente por aí negando a graça? O próprio Papa negou a graça semana passada. Agora
Agora você vai falar para uma pessoa que é da ICAR, você vai falar, olha, o Papa aí, o vídeo, negou a graça de Cristo. Não adianta. Tem coisas que não adianta. Não adianta. A gente fala, né? Porque agora precisa tomar também, tem que ter uma atenção especial ao falar esse tipo de coisa, porque tudo agora é preconceito religioso, né? Você falar da Umbanda, do Espiritismo, Seicho Omoie, tudo, cuidado, que você é um preconceituoso quanto à religião. Pregar a verdade já é difícil, porque a gente pisa em ovos, né? Para não ser taxado de preconceituoso e para não ser processado, né? Você sabe, quando você tem um processo, você não pode se autodefender. Você tem que contratar um advogado. Então, as coisas estão difíceis. Sexta coisa falsa na Bíblia, 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 João 4, 1. Vocês precisam ter um pouquinho de paciência aí, porque né, tem que ir me ajeitando aqui. Olha só o que está escrito. 1 João, é carta, lá no fim da Bíblia, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. A gente falou disso ontem, né? Não foi? Anteontem, sexta-feira. Precisa provar, sim. Precisa provar, sim, o espírito que está falando. Você vê que espírito aqui está com letra minúscula. Então, está deixando claro aí que pode ser o espírito do homem ou um espírito maligno, muitas vezes se identificando como o Espírito Santo, né? Então, precisa ser. E como é que eu provo aquilo que a pessoa está falando? Como é que eu provo? Através da Bíblia. Eu estou trazendo aqui as coisas falsas hoje. Não é à toa. É para a gente ter conhecimento. E se você não tem conhecimento, como é que você vai provar? Não prova nada. Você segue qualquer coisa que mostra. Qualquer coisa que é mostrada como sendo verdade, você acredita. Você não tem conhecimento. Agora, não dá para gente, isso não é desculpa, né? Eu já falei, não ter conhecimento sobre as coisas da Bíblia não vai ser usado como desculpa. Ah, eu não sabia, olha, eu não li. Você não leu? Não deu tempo? A pessoa não lê a Bíblia porque não quer. Tem outro motivo para não ler? Não dá tempo. Não dá tempo, porque... Para. Então as pessoas são enganadas. Porque não tem conhecimento bíblico. E é só ler a Bíblia. Ah, mas eu leio e não entendo. Mas pergunta para quem entende. Simples.
Nós temos um canal aqui aberto, que é o nosso grupo, né? É uma ou outra pergunta que aparece, uma ou outra pergunta bíblica. Eu entendo que as pessoas estão entendendo tudo. Que maravilha, eu fico feliz, está entendendo tudo. Tá bom demais, estão lendo e estão entendendo. Né? Sétima coisa falsa na Bíblia. Gálatas capítulo 1, versículos do 6 ao 12. Gálatas 1, do 6 ao 12. Eu vou ler assim. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Cristo. Estão pregando um outro evangelho. As grandes denominações hoje pregam um outro evangelho. As pessoas acham lindo, acham maravilhoso. A gente fala isso há anos aqui, anos. Mas por que você não fala o nome? Porque se eu falar o nome das grandes, eu vou ser processado só por isso. E eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Só por isso. Mas não tem bobo aqui, né? Não tem. As pessoas sabem do que a gente está falando. Sabem exatamente que é um outro, mas mas o pastor tal, mas o fulano de tal, nossa, ele é tão bonzinho. Está aqui Paulo dizendo, olha, eu não quero agradar homens. Você viu? Você leu aí? Gálatas, do capítulo 1, do 6 ao 12. Se eu me preocupar em agradar homem, eu não sou servo de Cristo, então sou servo dos homens. Coisas óbvias tem na Bíblia. Estão pregando um outro evangelho. Mas isso há muito tempo. E é a oitava coisa falsa na Bíblia, ou melhor, a sétima coisa falsa na Bíblia. O falso evangelho. O evangelho que tem que dar para Deus, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo outro. Outra coisa, a oitava coisa falsa na Bíblia agora. Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Hebreus 13, 9. Deus está para cá. Hebreus 13, 9. Já acharam? Olha, a Bíblia está cheia de alerta. Cheio. Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas,
Porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocupam. Será que eu preciso falar alguma coisa? Será que há necessidade de comentar alguma coisa? O óbvio. Doutrina estranha. Está cheio. Está cheio. É o que mais tem. A gente já vem falando isso, né? Olha, o que mais tem é falso cristão. Falso, é falso. É falso, não adianta, é falso. Falsas doutrinas é o que mais tem hoje por aí. E impõe essas falsas doutrinas. Doutrina quer dizer ensino. Isto impõe às pessoas a nona coisa falsa na Bíblia. Os falsos mestres, falsos pastores, apóstolos, ensinam coisas falsas para impor a nona coisa falsa da Bíblia, que eu convido você a abrir a Bíblia na carta a Tito 1, versículos 13 ao 14. Tito, capítulo 1, versículos 13 e 14. Tito fica ali, logo depois de 2 Timóteo. Olha o que está escrito. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Fábula. Quantas e quantas denominações hoje você vê, né, com a Arca da Aliança, né? Ontem me mandaram um vídeo, né, esse do chapelão aí, orando na Arca da Aliança. Por que as pessoas aceitam isso? Porque só lê, porque não lê a Bíblia, né? Porque se lê, sabe, na verdadeira Arca da Aliança, ninguém podia tocar. A Arca da Aliança é uma coisa judaica, não tem nada a ver com a igreja. Quantas denominações hoje, os pastores, os bispos, né, com aquele quipazinho aqui na cabeça, preso com um grampinho, né, com a estola, que eu sempre mostro, né, na outra cadeira eu colocava aqui atrás, tal. Isso tudo é falsa doutrina, isso tudo sabe, não acrescenta nada. São costumes judaicos que eles trazem para dentro da igreja para impressionar. Mas é falso. Fora as fábulas judaicas, né, que tomaram conta das denominações. O que é isso? É judaísmo ou é cristianismo? Porque eles misturaram tudo. E vão empurrando para os homens falsos mandamentos. Precisa dar o dízimo, precisa fazer isso, não pode fazer aquilo. Olha, não pode.
Olha, olha, o que sobrar da ceia você tem que jogar na água corrente. Você nunca ouviu isso? Mas e o resto da ceia, o que eu faço? Joga na água corrente. Da onde tirou isso? Água corrente não tem. Põe no vaso sanitário e dá descarga. Olha, tanta bobagem, tanta mentira. Vai ensinando falso mandamento. Não pode orar de braço cruzado. Descruza a perna. Você nunca ouviu isso? Coisas falsas. E isto vai levando para a 10ª coisa falsa da Bíblia Sagrada. 10ª coisa falsa da Bíblia. Que você vai ler aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 7 ao 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 7 ao 12. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. As pessoas que acreditam nessa mentira. Chega uma hora que Deus permite que a mentira faça parte da vida delas. São esses falsos fazedores de milagres. Essa gente que engana e que enriquece. Hoje eu estava vendo um vídeo. O sujeito, com a maior cara lavada deste mundo, dizendo, olha, você tem bem, você já está com bens, né? Casa, carro, terreno, herança, você já está com uma certa idade, daqui a pouco você vai morrer, faz o seguinte, deixa tudo isso para a nossa denominação. Está aí circulando o vídeo, tá? O sujeito e a mulher dele falando isso. Deixa isso para a gente, porque a gente vai usar isso em prol a herança que você tem, deixa para a igreja. Eu tive parentes que partiram, que deixaram mesmo parte do que eles tinham para a Igreja Católica Apostólica Romana. São os mentirosos, os falsos. E nós estamos aqui há anos ensinando isso, alertando. Algumas pessoas, graças à compaixão e à misericórdia de Deus, abandonaram a mentira. Algumas, outras continuam, deixaram de ouvir a gente porque não era o que elas queriam ouvir
continuam com a mentira. Aí Deus chega uma hora e fala, olha, vocês vão ficar com a mentira mesmo, porque a mentira a partir de agora vai ser verdade para vocês. Você viu, Djalma, esse vídeo que eu falei? Aí, Djalma viu. Está ele e a mulher falando, olha, deixa a herança para a gente. Você acha que tem gente que não vai deixar? Claro, as pessoas gostam de ser enganadas. Olha só, verdade, Nelson. Meu Deus do céu. 11ª coisa falsa na Bíblia. Isso tudo está na Bíblia, hein? Então não vai falar, eu não vi, eu não sabia. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20, correndo. 1 Timóteo 6, 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Sabe do que a Bíblia está falando aqui, que é falso? A falsa ciência. Tem a ciência verdadeira e tem a falsa ciência. Está cheio. Está cheio de ciência falsa. E está cheio de gente acreditando na falsa ciência. Agora vai passar 2 minutinhos, hein? A 12ª falsa coisa da Bíblia, Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9. Mateus 15, 8 e 9. Mateus 15, 8 e 9. Meu Deus do céu. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Falsa adoração. O sujeito vai lá, diz que está adorando a Deus, mas está adorando um santo, está adorando uma santa, está adorando uma imagem, está adorando um pastor, um bispo, está pegando a toalhinha cheia de suor dele como se aquilo fosse falsa adoração. 13ª e última coisa falsa da Bíblia. Deixa eu achar aqui, irmãos. Só um minutinho. Chegando no final, a gente vai querendo correr. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Aí o óculos some tudo aqui, né? Tiago 4, 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. 13ª coisa falsa da Bíblia. Falsa oração. Tem falsa oração? Tem, a Bíblia diz que tem aí. Tiago 4, 3. Que o Senhor Todo-Poderoso continue falando conosco sobre essas 13 coisas falsas na Bíblia, e que se a gente fizer parte de uma delas, ou de mais, que tenhamos coragem de abandonar isso e viver o verdadeiro cristianismo.
Deus querido, Pai Todo-Poderoso, Senhor, abre os olhos de cada um de nós, Senhor, para as coisas falsas e que a gente tenha coragem de abandonar e tenhamos coragem de ficar com a verdade. Livra-nos, Senhor, da mentira, toda forma, toda espécie de mentira. Esta é minha oração. Por mim e pelos meus amados irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.